Então tá, pessoal, esse é o Hugo Responde, vai ser um pouquinho diferente, que a gente está aqui em Buenos Aires, no bairro de Palermo, mais precisamente na Praça Serrano, que é uma zona muito bacana de boemia, de restaurantes, bares, e muito turística. E como a gente está com pouco tempo e já chegaram várias perguntas, a gente vai fazer um pouco diferente o formato, então a gente vai caminhando aqui pela região de Palermo, Sorro, e vamos responder algumas perguntas que chegaram. Então vamos lá dar uma volta. Pessoal, como é que funciona as perguntas? Eu recebo elas aqui pelo Instagram e aí eu gasto uns 15 minutos selecionando elas para depois responder. Então, enquanto chega a cerveja, eu vou selecionar as perguntas e depois a gente vai respondendo elas. Então tá, pessoal, retomando aqui as perguntas, chegou uma aqui do G.O. Souza. Ser pobre no Brasil ou rei na Argentina? Cara, para mim é fácil, ser rei na Argentina, porque o Brasil e a Argentina são economias parecidas em termos de riqueza per capita. Se a pergunta fosse ser rico nos Estados, aliás, ser pobre nos Estados Unidos ou na Europa, ou ser rico na Argentina, aí daria para pensar, e ser pobre nos Estados Unidos pode ser não tão ruim comparado com a outra opção, mas era essa pergunta, rei na Argentina é melhor. Aqui uma do Gui Brunoro. O que acha da Binance solicitar a declaração de renda? Tentativa de segurar o dinheiro? Não dá para fazer nenhuma acusação leviana, mas tem sido uma praxe normal das empresas corretoras de cripto exigir mais documentação, seja para negociar volumes maiores, seja para tirar o dinheiro, resgatar para uma conta bancária ou resgatar para uma carteira. Então não é novidade, isso já aconteceu em outros momentos e muitas corretoras têm isso como prática corriqueira. Claro que agora, com a questão legal nos Estados Unidos, o processo da SEC, a CVM lá, contra a Binance e a Coinbase, o pessoal fica mais preocupado e eu repito o que já me perguntaram no domingo passado. O ideal é não deixar fundos na corretora, especialmente nesse momento, especialmente em corretoras como a Binance, que operam em vários países num certo limbo jurídico. E aí, quando há algum problema, o cliente pode ter dificuldade de reaver seus fundos. Não estou dizendo que é isso que está acontecendo com a Binance, mas eu já vi acontecer com outras corretoras no passado. Então, todo cuidado é pouco. Como é o índice de criminalidade na Argentina? Igual está agora no Brasil? Eu não sei dizer, eu não fui atrás dessa informação, mas eu sei por relato de amigos, conhecidos que moram aqui, que é preciso ter cuidado. Por exemplo, aqui na capital argentina, é difícil ter roubo à mão armada, mas acontece roubo de oportunidade. Então a gente está aqui bobeando, passa alguém correndo de bicicleta, leva a bolsa, leva a câmera, alguma coisa. A gente está, de certa maneira, se expondo um pouquinho com uma câmera cara aqui gravando o Hugo Responde na rua. Inclusive, a primeira vez que eu estive em Buenos Aires, que foi em 2010, aqui em Palermo, com a minha esposa, a gente veio nessa praça e foi 2 quadras daqui, tentaram nos assaltar. 2 motoqueiros numa única moto passaram pela gente e puxaram a bolsa da minha esposa, tentaram roubar, não conseguiram, mas 2010. Eu imagino que de lá para cá, com tudo que aconteceu na Argentina, a piora social e econômica, devem ter piorado os índices de criminalidade. Mas quem é brasileiro está acostumado a viver no Brasil, está sempre atento e certamente pior que o Brasil não é. Vamos embora para a próxima pergunta agora. Olha a grande diferença de preço. Olha só, dinheiro em espécie, que é efetivo, 44 mil pesos, no débito 49.500 e no crédito 55 mil. Aqui a diferença do tempo, como demora mais para cair, e com a desvalorização do dinheiro, o cara tem que colocar um preço mais alto para quem paga no crédito e não em dinheiro em espécie. Aqui é uma do Lelé Tomé. Qual o seu favorito do Big Three? Djokovic? Bom, para quem não sabe, isso aqui significa os 3 melhores da história do tênis: Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer. São os 3 melhores, mas o melhor agora é Djokovic, que ganhou 23 Grand Slams, então as estatísticas são indiscutíveis, mas o meu preferido ainda é o Federer. Aqui, pergunta do Tial 3. Em que fase do ciclo encontra-se os Estados Unidos? E o que fazer para desaguar
em uma prosperidade econômica. Pela minha avaliação, continua no mesmo momento em que está se aproximando de uma recessão que claramente ainda não chegou, e tem evidências claras de que hoje a economia americana ainda está crescendo, o mercado laboral ainda está aquecido, a inflação começou a ceder, inflação de preços ao consumidor, aliás, de preço ao produtor, já está caindo bastante, a leitura anual está em 1% na última de maio, mas tem outros indicadores que sinalizam uma queda maior, portanto, sugerindo uma recessão que ainda tem probabilidade alta de acontecer. E esse vai ser um assunto que a gente vai tratar no dia 21 de junho, quarta-feira, no Follow the Money, especificamente sobre vários indicadores importantes que estão indicando justamente isso, que não dá para dizer que estamos que o pior já passou e que agora é pouso suave da economia americana. Acho que é precipitado dizer isso. Aqui do Halim 197. Foi para a Argentina comprar Bariloche por 10 conto. Não tá tão barato assim. Eu sei que agora virou um meme, aquela piada do filme, o Eurotrip, que o pessoal chega na Bratislava, na Eslováquia, aí com $1,30, os caras pegam a melhor suíte do hotel. Não, a Argentina não tá assim, mas ainda se encontra algumas pechinchas por conta do câmbio. Eu falei no vídeo de terça-feira sobre a questão do câmbio, o menu de taxas de câmbio, essa loucura toda, em que a gente tem ainda agora tem uma estabilidade cambial e que essa depreciação forte do câmbio que teve 2 meses atrás, que foi para quase 500 pesos por dólar, isso agora já está impactando os preços em geral. Então esse repasse da desvalorização do câmbio já está acontecendo. Isso significa que a Argentina já não tá mais tão barata quanto esteve 2 meses atrás. Mas ainda assim se encontra, às vezes, coisas que, comparando com o Brasil, está muito barato. Em restaurante, vinhos excelentes por 30, 40, 50 reais, que no Brasil certamente seria o triplo ou 4 vezes mais. Mas não compramos Bariloche por 10 contos. 2 mais aqui, do Vitor De Rossi. O que achou da manutenção dos juros nos Estados Unidos pelo Federal Reserve? Já era esperado? Sim, já era esperado, estava precificado pelo mercado. A gente falou sobre isso hoje para o Follow the Money, para os assinantes. Quem não segue o dinheiro, siga o dinheiro, link na descrição do vídeo. Mas sim, já era esperado. O que não era esperado, é que o mercado ainda está digerindo, é a sinalização de manutenção de juros num patamar elevado por mais tempo. Isso o pessoal não estava ainda contando e certamente pegou muita gente desprevenida. Aqui pergunta Maragata Apolo, meus primos aqui, ó, certamente foi o Cachico que fez essa pergunta. Vamos lá. Como funciona esses $2 da Argentina? Até vou baixar o celular aqui porque essa é uma pergunta que merece uma resposta mais completa. Não são apenas $2. O que a gente tem são várias taxas de câmbio em operação no país. A gente tem o dólar oficial, que está ao redor de 240, 250 pesos por dólar, e esse é o câmbio praticado pelo governo para a maior parte das transações econômicas no país, transações entre fronteiras, para entrada e saída de dólares. Só que a gente começa a ter vários outros tipos de câmbio, né? Taxas de câmbio em espanhol, tipos de câmbio, porque o governo precisa admitir o óbvio, que a moeda já se desvalorizou demais. E o câmbio nas ruas, no mercado paralelo, chamado dólar blue, já está em mais de 2 vezes o câmbio oficial. O chamado ágil está em 100%, porque o câmbio paralelo está em praticamente 500, ou 490, que é o que fechou hoje, quarta-feira, 14 de junho. Então essa é a taxa do câmbio paralelo, o dólar blue, que é o dólar das ruas, e que é o que eu digo que é o dólar de verdade. E é curioso porque as pessoas dizem que, e é o que o governo também considera, se você trocar o dólar pelo câmbio paralelo, é uma contravenção. Mas a contravenção é o câmbio oficial, porque isso que realmente é o crime, é cobrar das pessoas um câmbio irreal. Mas essas são duas, então dólar oficial e o dólar blue. Só que além disso, para não impedir completamente as transações no país, o governo começa a flexibilizar e vai abrindo brechas. E vai criando algumas outras taxas de câmbio, como foi a criação da taxa de câmbio do dólar Qatar, para estimular ou permitir que os argentinos fossem para o Qatar assistir a Copa do Mundo. Aí criaram depois o dólar Coldplay, para facilitar a compra de ingressos para o show do Coldplay aqui na Argentina. Aí tem o dólar turista,
que é o praticado em grande parte das transações por cartão de crédito, para permitir a compra normal pelos turistas estrangeiros, que ainda assim a Argentina e Buenos Aires em especial atrai muito turismo. Essa região, por exemplo, aqui de Palermo, a gente até estava conversando com um lojista aqui antes de sentar nesse restaurante, e eu perguntei para ele como é que estava a situação, se as vendas tinham caído, ainda estavam em alta, e ele falou que aqui está ok porque tem muito turista. Vem brasileiro, vem uruguaio, vem gente do mundo inteiro. E para esse pessoal, gastar dinheiro estrangeiro aqui, não adianta querer cobrar uma taxa de câmbio irreal, porque o turista não vai gastar. Então o governo dá mais uma flexibilizada. E como ele abriu tantas brechas, quando você abre um site, tem um site que é ambito.com.br, que é de um jornal argentino, tem lá o menu de dólar, taxa de câmbio. E aí você vê todas as taxas de câmbio, todas essas que eu acabei de falar. O oficial, o dólar blue, o turista, o Coldplay, o Qatar, o do varejo, o do atacado, é essa loucura. Mas a oficial é a do governo. E por que o governo não liberaliza e realmente reconhece que essa oficial tem que ser desvalorizada? Por uma questão de inflação, que impactaria diretamente o nível de preços. Se deixa disparar o câmbio para o que é os 480, 490 do dólar blue, isso logo vai impactar a inflação. Então o governo está evitando isso ao máximo, especialmente porque tem eleições em poucos meses. Mas em algum momento ele precisa reconhecer o óbvio, porque se ele não reconhece o óbvio, ele acaba perdendo as reservas internacionais. E ele perdendo as reservas internacionais, que já minguaram bastante, o último dado calculado, que é uma estatística extraoficial, era ao redor de 5 bilhões de dólares. As reservas internacionais utilizáveis. Só para contextualizar e comparar, o Brasil tem mais ou menos 340 bilhões de dólares, a Argentina está com 5. Isso pode fazer o país quebrar, porque ele não vai conseguir importar mais, porque vai faltar dólares. Então esse é o problema, e por isso que nós temos não apenas 2 dólares na Argentina, mas várias taxas de câmbio. Tá aqui mais uma pergunta do F. Bartito. Está comprado em bolsa brasileira? Sim, estou comprado, como já falei várias vezes, mas não estou aumentando a exposição. O que eu já tinha de bolsa brasileira, para mim, já era suficiente para o momento atual. Aqui do Daniel Vais Salles. Existe alguma salvação ainda para as lojas americanas? Pois então, agora estão vazando as informações, e-mails internos e praticamente já a confirmação das lojas americanas de que houve fraude. E esse vai ter que ser um assunto para um vídeo específico do canal, porque a gente tem que atualizar o que aconteceu com Americanas e o que está sendo revelado agora. Mas é grave e era exatamente o que a gente suspeitava. Tamanho rombo não tinha como ser apenas um erro contábil, tinha que ser uma fraude, como está sendo revelado agora. Aqui do Alves Lucas. Apesar de sempre ser, vivemos um momento chave para aumentar a posição em dólar e Bitcoin? Sim, o dólar chegou hoje, eu não vi quanto fechou no dia, mas estava em 4,84 no Brasil. Para mim está num ótimo momento. Como eu venho reiterando, o dólar cai, é janela de oportunidade, especialmente para aqueles que nunca dolarizaram e querem fazer essa estratégia. Para mim está no bom momento. Pode cair mais? Honestamente tem espaço, como já gravei vídeo sobre isso. Mas eu não deixaria de passar a oportunidade esperando por uma queda ainda maior. Então, eu já estou aproveitando. Aqui do Valer B18. O argentino afegão médio poupa e investe na Argentina hoje? É uma boa pergunta. E sim, ele tenta poupar o que é possível, mas a maneira que ele poupa é comprando dólares. Então não tenho assim muito costume de investimento no mercado financeiro, em ações. Quem tem pouco mais de patrimônio investe em imóveis como forma de preservar patrimônio. Então, assim, tenta poupar. Mas se bem que um comentário que me chamou a atenção do lojista é que as pessoas acabam até gastando dinheiro. Como o dinheiro perde valor, o que acaba sobrando, o pessoal gasta consumindo, porque senão vai acabar perdendo dinheiro. Interessante. Aqui é do Felipe M. Neri. Vai curtir a viagem. Domingo tu pergunta e responde. Tá aqui me sacaneando, porque eu tô numa quarta-feira à noite em Palermo gravando perguntas. Mas assim, pessoal, até a gente estava discutindo aqui a equipe que esse é um momento que a gente tem que aproveitar ao máximo, porque a gente está aqui em viagem a trabalho. O tempo está bem curto, está bem corrido e o YouTube nos obriga, entre aspas, a estar sempre marcando presença e produzindo conteúdo. E a gente aproveitou esse momento até para fazer um Responde diferente. Até aproveitem
Comentem aqui abaixo o que vocês acharam desse formato diferente. Não vai ser sempre assim, mas é o que dava para fazer, a gente aproveitou um pouco mais de descontração para o Responde. Então estamos curtindo a viagem, trabalhando bastante e respondendo agora enquanto a gente toma cerveja. Aqui do Max Greg. Quanto está gastando por dia na Argentina? Vou para em novembro, mande dicas. Boa pergunta. Quanto dá... Olha, felizmente tem muitas opções de restaurante, de hotéis, de Airbnb e ainda está relativamente com bons preços e dá para gastar tranquilamente em refeições R$30 por pessoa, R$40 por pessoa numa refeição. Se quiser buscar alguns locais com preço mais barato, dá para encontrar. Hotéis tem de tudo. Airbnb que não está fácil, eu já tive experiência de ter Airbnb cancelado. Diz lá que está disponível, você tenta reservar e aí o anfitrião, o proprietário responde dizendo que infelizmente a data está sendo utilizada, sendo que estava disponível. Então, Airbnb pode dar dor de cabeça. Aqui do Cisão Furtado, é um bom momento para aumentar a exposição ao dólar? Sim, já respondi isso, acho que é. Aqui do Pedro Brasiliano Lete. O Brasil tem a chance de recuperar o grau de investimento? Hoje saiu a notícia que o Standard & Poor's, agência de classificação de risco, está revisando a nota do Brasil, ou está com a perspectiva positiva. Alterou para perspectiva positiva, coisa que não acontecia desde 2019. Honestamente, me surpreendeu, mas para grau de investimento, aí eu acho que ainda falta bastante. No curto prazo, 1, 2 anos, 3, 4, eu não aposto com isso, não conto com isso. Aqui do Cris Morte, comprou uma mochila para carregar pesos? Pois é realmente horrível para o turista que vem com dinheiro em espécie. Cara, é o jeito. Então é ruim ter que andar com muito dinheiro, vai pagar uma conta, tem que ficar contando o dinheiro, troca dinheiro, tem que ficar contando o dinheiro. É ruim, é o que tem, mas infelizmente dá para usar cartão de crédito turista, dá para usar o que eu mencionei no outro vídeo, o Mercado Pago, que é o QR Pay, e por meio da carteira da Bitso, que é uma corretora de criptos do México, Brasil e Argentina, paga por essa modalidade usando o stablecoin de dólar e funciona muito bem. Então eu diria que o local até usa pouco dinheiro em espécie, mas sim, tem que ter bolso grande para usar o dinheiro. Vitor Gaspar, o que pode acontecer com Americanas depois da confissão da fraude? Eu acho que o que podia acontecer com a empresa já aconteceu, agora é o que vai acontecer com os acionistas, com os administradores anteriores, o Gutierrez, que era o presidente anterior. É isso que eu quero saber. Eu espero que a CVM e a Justiça Brasileira não pegue leve, porque é uma fraude bilionária, histórica e vergonhosa para o capitalismo brasileiro. Aqui mais 3 a gente encerra o Responde direto de Palermo. Aqui do Juninho Matos. B3 disparando, parei os aportes aqui, estou comprando dólar. Boa estratégia? Eu diria que sim. Para responder rapidamente, eu diria que sim. GAP84. Uso de cartão de crédito brasileiro por dólar MEP mesmo? Então, em tese é o dólar blue que o cartão de crédito está cobrando, mas é bom se informar. E por fim, do Geo Coutinho. Bull market do Bovespa. Euforia ou os investidores internacionais notaram os descontos? Vamos até ver quanto encerrou o Bovespa hoje, que eu não olhei, como está tão corrido, não deu nem tempo. Olha só, alta de 2%, fechando em 119 mil pontos. Cara, realmente, o Bovespa andou muito nos últimos dias, alguns papéis já andaram mais. Reflete que sim, a bolsa estava descontada. O estrangeiro entrou forte nessa semana, teve alguns dias aí recorde no ano de entrada do estrangeiro. Então, claro que estão aproveitando as oportunidades. Agora, por quanto tempo vai se manter esse rally? Não tenho ideia. Não acho que já está esticada a Bolsa Brasileira, não, longe disso. Mas, para mim, a minha exposição, o meu nível de alocação, eu já estou confortável. Agora, quem não tem nada, talvez tenha que pensar se é momento de aumentar a exposição ou não. Eu acho que é isso. Então, no Responde de hoje, tem a câmera gravando aqui, mais a equipe gravando do lado aqui. Espero que tenham gostado desse novo formato, direto de Palermo, perto da Praça Serrano. E seguiremos aqui na Argentina até quinta-feira, depois sexta voltamos. E aguardem, porque tem muita novidade bacana que vai sair dessa viagem para documentar a realidade da Argentina. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, obrigado. Ser pobre no Brasa ou rei na Argentina? O cara vai fazer a pergunta aqui e vem o mágico aqui.
O que você faria se você tivesse 1.000 pesos agora? 1.000 pesos, caramba. Dá pra pagar a cerveja aqui, ó. 3 quilmes, 3 pints de quilmes, que é 500 ml, por 2.250 pesos. Esse é o preço dessa cerveja agora. Agora pode encerrar.